quero invitar a vosotros agora, aqueles que estão com vossas Bíblias, né, ou com seu móvel, a abrir ou acessar, se usa acessar, né? Acessar o móvel, como se diz? Acender? Excel. Tem que ser esse Ax. Ok. Juan, Evangelho de Juan, capítulo 7. Quarto livro do Novo Testamento. Não? Livro de Juan, capítulo 7, versículo de 37 até versículo 39. Eu poderia separar 3 ou 4 temas a respeito destes 3 versículos. Pero vamos enfocar justo em esse versículo 38, que são palavras do próprio Cristo, falando a seus discípulos, não? De quem é Jesus, de quem é Cristo. Então, um texto que quizás conhecido de muitos aqui, e quero então ler estes 3 versículos. Pero antes, só também compartilhar com a igreja que eu sei que foi muito pronto e não involucramos a igreja como um todo, que levamos aí algumas carras, eu e o irmão Afonso ali a São Cugat, onde estavam recorrendo materiais de higiene personais, roupas, bambas, para ir a um contenedor que vai a Cuba. Então, foi justo de tempo, quizás algumas pessoas ajudaram, mas estamos aí buscando com mais, como posso dizer, uma melhor organização e planeamento, involucrar a igreja em outros projetos sociais, né? Tanto como esse, como seguramente haverá outros. Todavia, agradecer aqui a los hermanos que compartilharam um pouco, pero dizer que ali estuvimos como igreja, levando materiais para donar a pessoas e ao povo cubano. Ok? Juan capítulo 7, versículos de 37 até 39. Bueno, em minha versão há um título, o próprio título, Rios de Água Viva. Aqui está em minha versão, vale? E assim está escrito em la buena palavra de nosso Senhor e Salvador. Em el último dia, ou melhor, em el último e grande dia de la festa de los tabernáculos, nós depois se volver a um pouco mais, Jesus se puso em pé e alçou a voz dizendo: se alguno tem sede, aí peça com uma condicional, se, quizás tu não necessitas, vale? Pero a pergunta é: se alguno tem sede, venga a mim e beba. Ele que crê em mim, como disse a Escritura, de su interior correrão rios de água viva. Versículo 39. Isto digo del Espírito que haviam de receber los que creyessem em ele, pois aún não havia venido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido aún glorificado. Que Deus coloque e aplique em nossos corações sua santa palavra. Amém? E quero pedir uma atenção um pouco mais, que vosotros já têm de la atenção, porque aqui também tem algumas questões teológicas e tentaremos ser o mais claro possível. São textos que 3 versículos, em teoria sencillo, pero é muito importante porque tem questões doutrinárias aqui também involucradas em este texto. Então, o que acabamos de ler: se alguno tem sede, venga a mim e beba. E ele que crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Queridos, estamos em pleno século 21. Sim? Somos uma geração, alguns aqui, que nasceu em século 20 e passou para o século 21. Sim ou não? Quem aqui viveu em século passado, nasceu em século passado? Há irmãos que não levantaram, pero eu sei que nasceu em século passado.
vale? Eu conosco suas obras, vale? Então, somos uma geração, pertenecemos a uma geração que não terá outra tão pronto de passará de um siglo para o outro, vale? De siglo XX a XXI. Quantas coisas ha cambiado em este mundo desde quando tu eras adolescente e és hoje? És lo mesmo? Milhões. Melhor ou pior? A ver, né? É aquela ideia do baço médio vazio ou médio lleno, vale? É assim na vida. Então, cada geração e cada vez mais pronto se está cambiando mais rápido nas coisas, mais rápida, vale? A nível tecnológico, a nível informações, tudo está mais acelerado. Tá? Aí, por exemplo, trazendo para um contexto de películas, não sei se aqui alguém é como se disse uma pessoa que é um aficionado, cinéfilo, é um adicto, né? Então, por exemplo, havia películas antigas, como uma que pode dizer, não sei como se é a tradução aqui, como se dizia, El Vento Levou. El Vento se levou. Era uma película, eu não sei de quantas horas. 5 horas. E eis uma película lenta. Pero isso muito sucesso em sua época. Uma película como esta hoje, não engane, porque somos mais acelerados. É complicado, tem que ser muito cinéfilo ou partidário de um perfil de película para se enganchar em uma película que é muito larga de tempo e lenta, vale? Isto é, estou falando de maioria, há as exceções. Isto na vida também é assim. E uma das características hoje da humanidade, todas as pessoas necessitam ou desejam de alguma maneira ser uma pessoa, como se diz, influente, de influenciar, de ser uma pessoa que seja capaz de ajudar-te, negativo ou positivamente, a cambiar os rumbos de sua vida. Quero dizer, as pessoas hoje, cada vez mais, estão buscando ter influência e mais. O que mais as pessoas buscam hoje? Ter poder. Cada vez mais as pessoas estão, como se disse, ansiosas, estão aceleradas e buscando ter um poder de influência ou de outras maneiras. Vivimos em um mundo em que as pessoas, em sua grande maioria, estão buscando ter poder. E para que serve ter poder? Podemos abrir aqui um abanico de opções. Somos governados por pessoas que têm poder. É assim. Em este mundo que vivimos aqui, as pessoas buscam influenciar. Outros intentam ter poder por meio de dinheiro. Dinheiro é poder? Para muitos, sim. Para muitos, uma pessoa que é quizás muito afortunada, um par de chamadas, pastor Fábio, a alguém já abre portas. Porque há pessoas que não querem dizer não para uma pessoa que tem muitos recursos. E por quê? Quizás um dia necessitarei dele. As pessoas hoje buscam quizás amistades ou conviver com certas pessoas com segundas, como chamamos em nosso país, intenções. Para que quizás mais adelante eu necessito dele. Então, se as pessoas buscam poder para abrir portas, usar sua ferramenta que é o dinheiro ou outras formas para influenciar decisões no mundo
que bebíamos. E com a tecnologia e com as informações que temos hoje muito pronto em nossas mãos, isso está cada vez mais acelerada. As mídias sociais estão aí, vale? Quem aqui tem alguma mídia social? Só uma, que seja Facebook, Instagram, TikTok, quem aqui tem uma? Ah, pastor, eu estou em todas. Eu estou em Spotify e outras ferramentas. E normalmente alguns, se tu abres ali, tem muitas fotos, sim ou não? Da pessoa. As pessoas colocam fotos em sua. Está bem, é público. Agora, quando publicamos algo, por isso que a palavra público se tornou público. Quando tu coloca uma opinião em suas mídias sociais, tu tem que estar preparado para escutar. Ou te contestarão positivo ou negativamente. E normalmente, quais são as fotos que colocamos em nossas mídias? Peinados, né? Com perfume, mesmo que não ligue pelo louro. Sempre é assim. E muitas vezes, aquilo que nós outros vemos nas mídias sociais não é a realidade, é a aparência. Porque colocamos muitas coisas, ou colocamos ali coisas que nós outros, na verdade, não somos. E na teoria é isso aqui. Isto passa, isso é normal, né? Quando vamos sacar uma foto na igreja, por exemplo, o que sempre buscamos? Um perfil, essas coisas assim. É natural. Pero de uma maneira ou outra, as pessoas sempre estão buscando influenciar as outras. Isto pode ser positivo, que há pessoas que são influentes e que é do lado bueno, pero há muitas pessoas que devemos estar muito atentos e abrir nossos olhos para que não venhamos a usar, quizás, um poder que temos para influenciar negativamente as demais pessoas. Por que estou dizendo isto com base em este texto aqui? Porque na Bíblia há muitos versículos que falam de poder. De poder. Incluso há textos bíblicos que afirmam que receber o Espírito Santo em nossas vidas é uma forma de poder. Pero que hacemos quando temos algum tipo de poder? Será que estamos buscando poder para influenciar ou não negativamente as outras pessoas? Que tipo de poder a Bíblia deseja ensinar-nos? Porque os discípulos de Jesus, alguns também pensavam que ter poder era para usar de uma maneira negativa. Por exemplo, se tu não aceitas minha forma de ser, vamos matar? Eu conosco. Tu conheces a história, por exemplo, de um apóstolo que não estava de acordo com uma situação e sacou na espada. Sim ou não? Para cortar o quê? Não, a orelha foi a casualidade. Tem que ser muito bueno para mirar uma orelha, né? Seguramente ali foi mínimo na cabeça. Pero por que ele isto? Primeiro porque tinha uma espada. Ponto. E é uma forma também de transmitir poder e dizer, mira, eu não estou de acordo com como tu pensas, então elimino. Houve outros apóstolos de Jesus, que são dois irmãos conhecidos como hijos de trueno, que bom apodo, hein? Seguramente eram pessoas tranquilas, né? Ter um apodo como hijos de trueno, vale? E que pediu a Deus para cair um raio para fulminar as pessoas que não estavam de acordo com eles. Este mesmo tipo de poder que hablamos aqui, quando pensamos, alguns discípulos de Jesus pensavam que ter poder é para imponer também. Então, quando falamos de poder e do Espírito Santo, necessitamos entender para que ter poder. Porque se tu vas em Hechos capítulo 1, no versículo 8, se não estou equivocado, habla muito claro de la venida do Espírito Santo e vosotros, né, tendrão poder. E recebereis poder. Pero para quê?
Aí é a questão. Se tu hoje, se cada um aqui se eu perguntar, lhe gostaria de ter algum tipo de poder? Não sejamos hipócritas, todos. Sim, qual seria seu poder? Ah, pastor, eu queria ser invisível. E assim saberei tudo que as pessoas falam de mim. Por exemplo, eu queria ter um poder de volar, ou não que sei. Pero para quê? Essa é a pergunta. Se tu tiveres um poder, para quê? Então, a Bíblia habla também desta palavra. Pero para que eu estou buscando poder? Esta é a pergunta. Não é se temos ou não poder. E esse texto, de alguma maneira, nos ajudará a entender algumas questões. Então, falando a respeito do Espírito Santo, e um contexto bíblico, por que necessitamos ter esse poder que a Bíblia habla? Primeiro, a partir do momento que abrimos nossas bocas e professamos que somos cristianos, já somos agora cristãos. Já teremos adversários. Já terão pessoas que é contra a nossa forma de crer e nossa forma de fé. Sim ou não? Ou algum, tu eres cristiano. Quizás, dependendo de seu contexto, tu passa a ser desvalorado por dizer que eres um cristiano. Né? Ou até mesmo de um baixo nível intelectual. Porque esta coisa de cristianismo é para os pobres. E para eles, pobres, de pessoas com poucos recursos. Vale? Então, por que eu necessito de poder do Espírito Santo? Primeiro, para enfrentar as adversidades desta vida. Há momentos, irmãos, em nossas vidas que não vamos conseguir lograr solo. Necessitamos de ajuda. Há situações que vamos passar tarde ou temprano que é necessário um abraço, uma pessoa que caminhe com nós outros. E o Espírito Santo, dentro desse contexto doutrinário da Trinidade, ele tem um papel fundamental em nossas vidas. Primeiro, quem, segundo as Escrituras, convence a persona de seu pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em Novo Testamento, sua definição em grego se chama paráclitos, que significa consolador. Uma pessoa que traz consuelo. Então, dentro de nossa fé e nosso entendimento, o Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é um microfone. O Espírito Santo é erro de trono. Erro de trono. Olha. É um sinal que estão atentos, né? Apóstolo, sigo? Muito bem. Por isso estava acordado, não sabia. Então, irmãos, o Espírito Santo, em um contexto de Novo Testamento, é um papel de consolador. O que significa quando tu escuta esta palavra consuelo? Para que serve consolar a uma pessoa? Trazer palavras de aliento quando necessário, de estar contigo. Então, por que necessitamos ter esse poder do Espírito Santo? Primeiro, para enfrentar as adversidades que temos em estas vidas. E para também ser um canal de bendição a outras pessoas. Não é ter poder para imponer que penso ou devo de pensar. Porque quando falamos de poder em um contexto general, qual é a ideia de poder? Mandar, comandar, dar ordens. Existe esse contexto. Mas dentro de um contexto bíblico, é outra ideia de poder. Outra coisa, porque necessitamos também de poder para predicar o Evangelho. Essa é a verdade. Eu, quando subo a esse púlpito, não é ético, não seria correto eu aqui trazer minha opinião que penso ou devo de pensar da Bíblia. Eu tenho que pensar, eu tenho que predicar a palavra. Agora, em um outro contexto, podemos sentar e conversar, minha opinião, sua opinião, que pensa a respeito. Pero aqui não é correto de outra mira, aqui é isto ou aquele outro. Necessitamos estar o mais, como por dizer,
mais conectado com a palavra para não trazer aqui pensamentos que todos temos em várias áreas de nossa vida. Então necessitamos também do poder para predicar a palavra de Deus, vale? Quem aqui, por exemplo, já escutou e muito de nosso evangelista, conhecido como evangelista do século, Billy Graham. Billy Graham foi uma persona que influenciou por sua maneira, por sua predicação, a vários países e continentes, né? Aí uma pessoa ali fora, não sei bem se poderia ajudar, vale? E ele influenciou várias pessoas. Hoje, com a tecnologia, tu podes, por exemplo, ir ao YouTube e ver vários de seus sermões. Para quem aqui é um admirador da homilética, a homilética é uma ensinança dentro do seminário que significa a arte de predicar, vale? Então, o primeiro personagem mais conhecido na área teológica, de um orador por excelência, se chamou Juan Crisóstomo. Não sei se é a mesma aqui. Ele era um obispo, teólogo, influente. Ele é conhecido, ele tinha um apodo. Não sei se você sabe qual é o apodo de Juan Crisóstomo. Boca de ouro. Boca de ouro. Como Spurgeon é conhecido como o príncipe dos predicadores. Vale? Então, eu, por exemplo, poderia ir a um canal de YouTube ou seus livros, há vários sermões e bosquejos todos listos de suas predicações e trazer aqui e predicar como ele predicava. Usar o mesmo tono de voz, os mesmos gestos, né? Já que ele é uma referência para os predicadores. Mira, então, eu vou predicar igual a ele, para que as palavras cheguem. E por que necessitamos de poder? Porque a diferença não está aqui. Quizás eu vou predicar o mesmo sermão desse teólogo, e o resultado não será o mesmo. Não será o mesmo. Porque a diferença está em ter ou não o poder do Espírito Santo para predicar. Que se eu esteja aqui barro a submissão de Jesus Cristo. Então, se podemos memorizar muitas coisas e não sair conforme. Pero quando Billy Graham predicava, veniam na multidão. Eu predico, as pessoas saem antes que se acabe a prédica. Porque necessitamos entender que o que vai transformar uma pessoa ou não sou eu, não é Cláudio. Eu sou somente um instrumento para predicar e para sembrar a boa semilha. Pero quem transforma de verdade uma pessoa e convence do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu. O que nós outros podemos fazer? Preparar-nos, capacitar-nos. Pero eu posso escutar uma prédica bendecida e não hacer nenhuma influência a nadie. Porque quem transforma é o Espírito Santo. Então, por que necessitamos de poder para predicar? Porque quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. Não sou eu. Por isso necessitamos ter este poder. Se é que vocês me entendeis como é necessário buscar isto. Então, se este obispo ou teólogo, que ele é chamado de boca de ouro, seus sermões, e muitas pessoas aceitavam ele. A Cristo, porque ele buscava estar sempre conectado e dizer: Senhor, haga sua vontade, haga sua vontade. Então, eu estou aqui predicando, aqui é um púlpito, e eu agradeço a Deus a oportunidade que tenho de compartilhar com vocês a palavra. Mas eu necessito ter claro que quem transforma verdadeiramente uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. E isto é inegociável dentro de nossa doutrina. E trazendo para esse contexto que habla de receber, né, o Espírito Santo, Jesus habla em la última dia de la fé dos tabernáculos e ele empieza com uma condicional, né, para que eu possa influenciar e discernir as coisas. O que Jesus empieza em versículo 37, já trazendo para esse contexto de poder ou de receber algo. Se algum tem sede, se algum tem sede.
Mira, há pessoas que quizás não querem buscar a Deus, ou não querem entregar sua vida a Ele, ou por lo menos não entendem. Há pessoas que são muito secas, há pessoas que vivem um deserto. E traindo para uma metáfora, uma comparação, se tu puderas elegir, eu gostaria de viver em um sítio com águas ou em um deserto? Primeira pergunta. Se tu puderas escolher, elegir, eu gosta de viver em, como se chama aqui o deserto do Saara? Aqui, Sahara. E quando os que caminham por o deserto encontram um oásis, aquilo para eles são como uma esperança, ou hasta uma questão de sobreviver. Então, se eu vivo, segundo as Escrituras, uma vida sem Cristo, eu vivo em um deserto. E Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos, se algum não tem sede, alguém aqui já teve sede a ponto de mira, necessito de água. Eu já passei por isto, em campamentos, né? Que tinha que, como se chama, restringir, tinha que limitar a quantidade de água para... Mira, é terrível. Eu creio que é mais suportável passar hambre que sede. Porque sede e a garganta queda. E o que Jesus está dizendo aqui? Se algum de vosotros tem sede, não vá à la tenda ex, não vá aí, venga a mim. E beba, e ele que crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de águas vivas, ou água viva. Se eu perguntar aqui, quem aqui não lhe gostaria beber desta água? Quem aqui não lhe gostaria ter uma fonte de água viva dentro de si? Não sei se usa a expressão aqui, jorrando, como se disse? Sem parar, água dentro de si. Comparando com o deserto. Seguramente todos. Mas necessitamos dar alguns passos para que estes rios de água viva também venham a circular dentro de nós outros e correr. Primeira coisa, cada versículo que acabamos de ler vai nos ensinar os passos que devemos seguir para que nossa vida não seja mais um deserto. Deserto, querido, me entenda, ausência de Deus. Deserto é viver lejos da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um deserto. Uma pessoa sem um propósito, uma pessoa sem uma intenção de vida. Há pessoas que só vivem, não sei se usa a expressão aqui, amarga. Se usa igual aqui? Ou amargurada, ou sempre para baixo, sempre triste. Necessita que esse deserto passe. Agora necessitamos fazer algumas coisas. Primeira ensinança que a Bíblia nos traz aqui, esse versículo 37, que para que nossa vida sejam rios de água viva, primeira coisa, buscar. Olha o que está o versículo 37. Jesus se pôs em pé dizendo, se algum tem sede, venga a mim e beba. Então, há uma condicional. Tu tens sede? Qual é o primeiro passo para confessar um pecado? Reconhecer. Porque eu posso dizer, não, pastor, pero isto é normal, é cultural, todos fazem igual. Ok, a nível social, quizás é normal. E a luz das Escrituras? Essa é a pergunta. Então, o primeiro passo para confessar que eres um pecador ou que cometeu um delito é reconhecer. Por isso que, se alguém tem sede, se tu vas a 1 de João, capítulo 1, no versículo 9, também peça com uma condicional. Se confessarmos nossos pecados. Se confessarmos. Porque se eu entendo que não tenho pecado, que vou confessar? Hasta os que são, quando vais a um como se chama, um juiz, há muitos que cometeram delito, né? E muitos dizem, eu não tenho nada a dizer.
eu não tenho nada a declarar, né? Ou então, o que mais escuto? Bueno, meu abogado me pediu para quedar em silêncio. Sempre assim, meu abogado. Então, os próprios que são culpados, muitas vezes não confessam. Então, o primeiro passo para que subida seja não mais um deserto e um rio de água viva, é buscar, reconhecer. Versículo 38, o que nos ensina aqui para esse segundo passo, para que dentro de nós outros possam passar, circular rios de água viva? Primeiro, buscar. E segundo, crer. Crer. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui crê em Deus? Quizás uma pergunta muito ampla assim, eu creio. Pero essas perguntas, vale? Hasta em que nível é sua crença com Deus? Porque muitos querem Jesus como seu Salvador, para salvá-los. Pero nem todos querem Jesus como seu Senhor. Porque Senhor implica senhorio, soberania, seguir seus passos e suas enseñanças. Então, é muito bonito dizer, Jesus é meu Salvador. Amém por isto, que seja Jesus, é o único. Pero também Ele é tu Senhor. Ele que conduz os passos. Tu, antes de tomar alguma decisão, tu busca sabedoria para discernir, se usa essa expressão? Discernir qual o melhor caminho a seguir? A Bíblia está llena de versículos em que afirma que se buscarmos a Deus, né? Buscar-me-eis e me halhareis. Não sei lá a versão. Quando me buscardes de todo vosso coração. Tá? Isaías 55, versículo 6. Habla também de buscar. Busca ao Senhor, mientras se pode halhar. Invocar, mientras está cerca. Estou aqui numa tradução literal, esse versículo. Então, buscar, queridos, é a clave. Pero tu queres buscar este poder para quê? Porque ter o Espírito Santo em nossas vidas, a Bíblia habla de ter um certo poder. Pero um poder para quê? Então, buscar e depois crer. Olha o que está o versículo 38. E ele que crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Esse versículo aqui é interessante. Pastores que aqui estão, os que estudam mais. O que Jesus está aqui dizendo, ele está relatando e falando o que dois profetas já falaram em Antigo Testamento. Ezequiel 47:1 e Zacarias 14:8 já falava desta mesma maneira, que Jesus é esta fonte de água viva. Depois vocês podem ali, podem lá buscar Ezequiel 47:1 e Zacarias 14:8. Em muitos momentos, queridos, Jesus dizia palavras que estava simplesmente falando do Antigo Testamento. Qual foi uma das palavras que Jesus disse em Getsemane, por exemplo, em suas últimas horas antes de ir a cumprir sua missão? Quando ele estava ali solo, quando os apóstolos, alguns foram com ele e quedaram dormindo ali. E Jesus ali, a Bíblia diz que sudou sangue de tanto sofrimento, vale? E ele exclamou ali, qual foi a exclamação que Jesus disse ali para Deus? Deus mío, ¿por qué me has abandonado? Outra versão, desamparaste. O que Jesus estava ali era recitando Salmo 22. Salmo 22, 1 existe. Deus mío, ¿por qué me has abandonado? Em vários momentos, na vida de Jesus aqui, ele estava porque ele era um experto, né? Ele conhecia muito bem as Santas Escrituras. E esse versículo 38, vale? Ele habla de crer, aquele que crê, como disse lá, Escritura. Mira, Ezequiel 47:1 e Zacarias 14:8. Segundo a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Vou fazer aqui uma pergunta retórica. Quem aqui deseja que subida assim rios de água viva?
não hace falta contestar. A questão é: que estou fazendo para que minha vida verdadeiramente seja rios de água viva? O que hoje hago que está impedindo que minha vida seja mais cercana a Deus? Que eu entenda melhor seus preceptos e aquilo que Ele deseja para a minha vida, para a sua vida. Essas são as perguntas. Então, o primeiro passo para que tu tenhas uma vida como rios de água viva, buscar, pero não só buscar, crer. E o terceiro está em versículo 39, receber. Olha aí, e aqui vamos entrar em uma questão um pouco teológica, vale? Versículo 39. Esto dijo del Espírito que haviam de receber. Esse versículo está falando em um contexto futuro. Futuro. Receber los que creyessem em Ele, pois aún não havia venido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido glorificado. Como entender isto? Temos que volver um pouco ao Antigo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava permanentemente em uma pessoa. Ele venia para uma missão específica. Então, há vários textos bíblicos em Antigo Testamento que falam que o Espírito Santo, não sei se diz, possuiu ou entrou na vida de Saul, ou na vida de Gedeon, de Sansão, isto ou aquilo, e depois se retirou. O Espírito Santo no Antigo Testamento não tinha esta função de viver como se fosse uma habitação em nossas vidas. Venia e saía. Era assim. Esse poder para exercer. Então, se eu perguntar aqui, onde estava o poder de Sansão, por exemplo? Em seus pelos? Sim ou não? Seus pelos eram um símbolo. Mas não estava ali sua força. Pastor, claro que sim, porque justo quando cortou seu pelo, que ele perdeu a força. Pero por que cortou seu pelo? Desobediência. Aí que está a clave. Está a clave. Então, era um símbolo. Incluso, se não estou equivocado, se usava a expressão nazireu. Nazareu, que nesse símbolo de pelos largos, vale? Pero ele poder, na verdade, não estava em seus pelos. Ali era um símbolo, né, em que deveria obedecer. Então, a clave ou não de nos acercarmos mais a Deus e estar mais com Ele permanentemente é a obediência. É a obediência. Então, no Antigo Testamento, né, já se falava dessa profecia. E quando Jesus falou aqui na última festa de los tabernáculos, ensinando a respeito de rios de água vida correrão dentro de ti, tu necessitas buscar e crer. Aqui está dizendo que todavia o Espírito Santo, como este Paráclitos, como Consolador, não havia, porque necessitava antes Jesus subir aos céus, ser glorificado. E Jesus dizia em Hechos: Eu vou, pero enviarei um Consolador. Aí recebereis. Então, aqui, nesse contexto, todavia, não havia esta figura do Espírito Santo como Consolador para habitar. Pero hoje sim. Pero hoje sim. E tudo isso está claro em Hechos. Em Hechos 1, que habla, e versículo, capítulo 2, e recebereis poder, né, do Espírito Santo, para ser o quê? Mis testigos. Não é para matar. A impressão é que desejam ter poder para matar quem não está satisfeito com o que ele pensa ou deixa de pensar. E teneis poder para levar minha palavra, sembrar a palavra e ser mis testigos, sem Jerusalém, sem Samaria, sem la Judeia e hasta los confines da terra. Vale? Então,
Tu queres buscar poder do Espírito Santo? Amém por isto. Pero para quê? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Buscar, crer e receber. Então, esse contexto de versículo 39 habla de um futuro que estava por venir, que vosotros recebereis esse Espírito Santo. E à luz das Escrituras, a nova aliança, teremos isto claro hoje, queridos. Quem transforma verdadeiramente uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. E entendemos que quando tu reconheces isto, o Espírito Santo já está habitando em sua mente, seu coração, em sua vida. Não hace falta ser algo ou necessito ser isto ou aquilo para receber o Espírito Santo. O que tu necessitas é reconhecer. Não é por obras, para que nadie se glorie. Por isto que quando eu escuto algumas linhas de pensamento usando a Escritura, que eu necessito fazer isto para receber o Espírito Santo. Eu necessito fazer um esforço ex, ou isto ou aquilo para não descer a falar em outros idiomas, ou melhor, línguas. Então, muito cuidado, porque o preço já foi pagado na cruz. Já foi. E o que está deixando muito claro, se algum de vosotros tem sede, não vá a um sítio ou não vá à la igreja de Badalona, que será bem-vindo, todos. Pero se alguém tem sede, venga a mim. Jesus está dizendo isto. Jesus, ele tomou para ele sua igreja. A igreja, a novia de Cristo, pertence a ele. Isto quedou muito claro na conversão também de Saulo de Tarso. Quando Saulo, ou Pablo, tuvo esse encontro, assim me recordado, a canção aqui, que Jacob se transformou em Israel, né? Cambiou de nome. Pablo era Saulo, também ia cambiar de nome, vale? Pero quando Pablo foi a caminho de Damasco, ele foi com uma ideia, com uma intenção de perseguir aqueles que eram conhecidos como o povo del caminho, né? Os que seguiam a Cristo, né? Então, ele foi para perseguir essas pessoas. E qual foi a pergunta que Jesus hizo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? Tomou para si. A igreja, as pessoas pertencem a Cristo. E isso necessita estar muito claro. Isto é uma questão que não podemos mais ter dúvidas. Então, tanto a igreja como todos nós outros aqui, não pertencemos a nível espiritual à persona A ou à persona B. Todos pertencemos a Cristo, aqueles que reconhecem. E finalizo com essa pergunta, uma vez mais. Quem aqui deseja que sua vida seja um rio de água viva? A palavra águas, a palavra rio, fonte. Salmo, por exemplo, há um versículo, não sei se a tradução, que há um rio, né, cujas correntes não passam, ou transborda, que se transbordar. Então, irmãos, minha palavra para vocês esta manhã, que aqueles que todavia não têm claro o que significa isto, o próprio Cristo está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, busque e creia, e irão receber o Espírito Santo, para que tenhais poder, pero não como esse poder humano que comentamos aqui no início, né? Um poder humano de mandar, imponer, de influenciar negativamente, pero poder para ser mis testigos, de sembrar a boa semilha, de proclamar as boas notícias. Para isto sim necessitamos de poder, de sabedoria de los altos céus, para que eu não venha aqui simplesmente trazer o que penso ou devo de pensar. Aqui, então, se tu buscas a Deus, sua vida não será mais um deserto, como disse lá a palavra. Porque problemas, queridos, tarde ou temprano passamos. Uma perda de uma família que amamos, um câmbio de sítio, de trabalho, ou alguma discussão. O que está impedindo que sua vida seja verdadeiramente um rio de água viva? Será que é algum vício que tu estás passando e que tu não consegues se libertar?
E quando hablo de vícios, muitas vezes só recordamos de bebida, tabacos, que é um vício também, mas há muitos outros vícios, né? Aí o vício como se diz aqui, de chismear, sim ou não? Aqui, chisme é um vício, né? Antigamente em meu país já existia o WhatsApp, e o WhatsApp eram as pessoas que quedavam na porta, na casa, já sabe de tudo que passa em sua vecindário, era um radar, vale? Podemos ter muitos vícios, e esses vícios quizás estão impedindo que sua vida se acerque mais a Deus. Este vício que tu tens está sendo que sua vida seja um deserto. E Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venga a mim, porque de mim correrão rios de água viva, não água morta, água viva. E é com esse entendimento e com esta clareza que vamos adorar uma vez mais a este Deus por meio desta canção, ao Deus que adoramos. Porque é este Deus que hará com que minha vida não seja mais um deserto. Deserto é um lugar para passar, não é um lugar para quedar. Se tua vida hoje está passando por alguma turbulência ou não, recorda isso, à luz das Escrituras. Deserto é um lugar de passagem. Se tu tens algum problema, algum vício, alguma coisa a nível personal, confessa a Cristo. Habla com Ele. Senhor, eu quero que minha vida não seja mais um deserto. Eu quero que minha vida seja um rio de água viva. Por lo tanto, necessito de sua presença em minha vida. Eu necessito de Ti. Quita, saca de mim aquilo que está impedindo que seja um bloqueio, para que eu possa fluir, que eu possa avançar, para que eu também seja uma bendição para outras pessoas também. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Para viver em comunidade, hoje falamos isso na escola bíblica, né, também de vários temas, que como igreja, como comunidade, nós somos que nos mantenemos. Quando falamos de dízimos e ofrendas nesse contexto, nós todos somos uma comunidade. Aqui não entra dinheiro de governamental, e graças a Deus por isso. Somos nós outros que nos mantenemos. E quanto mais consciência teremos isto de donar, mais responsabilidade teremos para compartilhar e ser um canal de bendição a outras pessoas também. Pero antes necessito que Cristo, por meio de seu Espírito Santo, habita em meu coração, para que nossa mente e coração venga a correr rios de água viva. Amém?